Pessoal, bom dia. Prosseguindo aqui no nosso estatuto, nós temos hoje aqui, iniciando nosso trabalho, o parágrafo 3º do artigo 5º da lei. Olhem só. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos dessa lei. Olhem só. Como eu tinha falado rapidamente, pessoal, em aula anterior, aqui do Estatuto, hoje o 37.1, ele prevê o direito de acesso a cargos e funções, empregos e funções públicas aos estrangeiros. Mas se trata de uma norma de eficácia limitada. Ela teve sua redação alterada pela emenda 1998 e a partir daí os estrangeiros também tiveram reconhecido direito de acesso. Mas antes disso, nós tivemos a emenda 11 de 1996, que alterou a redação do artigo 207 da Constituição, já prevendo para os estrangeiros o direito de acesso aonde? Às universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. E o que nós tivemos então? Essa alteração em 96, e aí já em 97 na esfera federal, essa alteração, essa inclusão do parágrafo 3º por força da Lei 9.515. Então, como é que funciona a matéria? Nós temos no 207 a previsão do direito de acesso aos estrangeiros para ocupação de cargos de professores, técnicos e cientistas em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Pois bem, uma norma de eficácia limitada a que a Lei 9.515 de 97, conferiu eficácia plena ao acrescentar ao Estatuto o parágrafo 3º do artigo 5º. Então, é a única hipótese na esfera federal em que eu já tenho uma definição do direito de acesso aos estrangeiros previstos na Constituição. Professores, técnicos e cientistas em universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Então, para os demais estrangeiros, ou melhor dizendo, para os demais cargos federais, é necessário o quê? Uma definição em lei. Para a hipótese aqui, não, porque aqui, nessas hipóteses aqui, os estrangeiros poderão ser admitidos aplicando-se as normas e os procedimentos da própria 82/90. Pois bem, pessoal, vamos adiante aqui, artigo 6º. O provimento dos cargos públicos dar-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Vamos parar um pouquinho aqui e trabalhar alguma coisa conceitual em relação a essa figura. Então, olhem só, já falamos em aula anterior, só um pouquinho. Artigo 6º. Provimento é o ato administrativo pelo qual é preenchido certo cargo público com a designação do seu titular. Aqui um conceito tranquilo mesmo, de provimento. Então, provimento, genericamente falando, é o ato administrativo pelo qual é preenchido o cargo público, como, obviamente, com a designação do seu titular. Pois bem, o artigo 8º estabelece as formas de provimento do Estatuto. Mas antes de entrar propriamente nessas formas de provimento, que vai ser o grosso do nosso trabalho, vamos assim dizer,
nessa parte da lei, nós temos que ter uma visão panorâmica das duas modalidades de provimento. Uma matéria conhecida, indispensável para nós aprendermos as regras do Estatuto. Há duas modalidades de provimento. Quais são elas? O provimento originário e o provimento derivado. Então, a partir desse conceito genérico, provimento é o ato pelo qual ocorre o preenchimento de certo cargo público com a definição do seu titular, e nós temos duas modalidades de provimento: o provimento originário e o provimento derivado. Olhem só, o que é o provimento originário? Provimento originário é aquele que não pressupõe vínculo anterior com a administração. Provimento originário é aquele que não pressupõe vínculo anterior com a administração. Dentre as formas de provimento previstas no artigo 8º do Estatuto, a única que se enquadra como provimento originário é a nossa nomeação. Então, deixa eu completar aqui. A nomeação é a única forma de provimento originário prevista no Estatuto. Então, a nomeação é a única forma de provimento originário prevista no Estatuto. Olhem só, pessoal, bem tranquilo aqui, ó. Vamos pensar um brasileiro que com 10 anos, ele acompanhando os pais, passou a residir no exterior. Aí tudo bem, fez todo o estudo dele lá, se formou lá, e aí decidiu tentar a vida de novo no Brasil. Aí veio para cá para estudar para o concurso de escrivão da Polícia Federal. Fez a prova, voltou para o exterior, quando obteve a aprovação, veio para cá para fazer as demais etapas do concurso, obteve a aprovação em todas as etapas e foi nomeado para o cargo, então, de escrivão. Qual o vínculo anterior que essa pessoa tinha com a administração? Nenhum. E esse é o raciocínio do provimento originário. E a matéria é simples. Provimento originário é aquele que não pressupõe o vínculo anterior com a administração, e das formas do Estatuto, então só a nomeação se enquadra como provimento originário. Então, em todas as hipóteses de nomeação, eu vou ter um provimento do tipo originário. Por que eu estou frisando em todas as formas, em todas as hipóteses de nomeação? Poxa, e se a pessoa tem um vínculo anterior com a administração e é nomeada para outro cargo? Por exemplo, eu sou um atendente judiciário, já tenho um vínculo com a administração. E aí faço outro concurso e sou aprovado para o cargo de analista judiciário. Outro ato de provimento. E aí, pessoal, ainda assim a nomeação é um provimento originário? Sim, porque o provimento como cargo de analista nada tem a ver com o anterior cargo de técnico. Então vejam bem, é errado dizer que as pessoas que são alcançadas por um provimento originário não tenham vínculo anterior com a administração,
que é plenamente possível que elas já tenham, mas esse novo provimento não se deve ao vínculo anterior. Então, o provimento não pressupõe vínculo com a administração, embora eventualmente ele possa alcançar pessoas que já têm esse tipo de vínculo com o poder público. Qualquer que seja o caso, pessoal, e no fim a matéria fica fácil, o provimento originário nunca pressupõe vínculo. Em todas as hipóteses de nomeação, eu tenho um provimento originário, portanto, em todas as hipóteses de nomeação, o provimento não pressupõe vínculo anterior com a administração. Tudo bem, nós podemos ter também o provimento derivado, que é barbadinho, né? Por sua vez, provimento derivado é justamente ao contrário, né, pessoal? É aquele que pressupõe vínculo anterior com a administração. E aí colocamos aqui, desde logo, já que a nomeação, né, pessoal, é a única modalidade originária de provimento, podemos com tranquilidade concluir que as demais modalidades de provimento previstas no Estatuto são derivadas. Então, olhem só. Provimento derivado, frisando o novo conceito, é aquele que pressupõe um vínculo anterior com a administração. Ressalvado, exceto a nomeação, as demais modalidades de provimento previsto no Estatuto são derivadas. Pessoal, ilustrando aqui a matéria, é bem tranquilo realmente. Isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Aqui. A nossa promoção. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da promoção. Mas creio que é uma figura conhecida da maioria de vocês. Olhem só. Então vamos dizer que eu passei para o cargo de, pode ser, escrivão da Polícia Federal. Então, hipoteticamente falando, eu entro no cargo de escrivão nível 1, exemplo hipotético, tá, pessoal? Classe A. Vamos dizer que depois tem o nível 2, só um pouquinho, nível 1, classe B, o nível 2, classe A, e assim por diante. O que é isso aqui, pessoal? É o que chamamos de carreira. É a estrutura de um cargo de nível de funções assemelhado em graus ascendentes de complexidade e remuneração. Então, olhem só. Eu passei no concurso para escrivão da PF, fui nomeado, tomei posse no cargo de escrivão da Polícia Federal nível 1, classe A. Futuramente, eu serei promovido para o cargo nível 1, classe B. Depois serei promovido para o cargo nível 2, classe A. E assim sucessivamente, os demais níveis dentro da carreira. Ora, por que eu estou ascendendo aos demais níveis a partir do nível 1, classe B? Porque eu fui aprovado, fui nomeado e fui investido no cargo de escrivão da PF nível 1, classe A. Então, os demais provimentos nos níveis superiores da carreira se devem a essa minha primeira investidura no cargo de nível inicial. E esse é um exemplo de provimento derivado. Ocorreu o provimento nos demais níveis da carreira
porque ocorreu porque eu fui investido originalmente no cargo de primeiro nível da carreira. Ou seja, os provimentos anteriores decorreram do vínculo anterior original com a administração. E assim funciona para todos os provimentos derivados, tá, pessoal? Todos eles pressupõem um vínculo anterior com a administração. Só deixa eu voltar aqui para nós já pegar aqui. Na próxima aula, então, paramos aqui. Na próxima aula, seguimos retornando ao artigo 6º. Obrigado.